Boa noite, meninas. Mais uma vez aqui reunidas para meditar na palavra de Deus. Estamos em 1 Coríntios, no capítulo 5, um capítulo relativamente curto e que fala basicamente sobre disciplina dentro da igreja. Vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco e logo mais vamos estar continuando com o texto sagrado. Se você tiver com sua Bíblia aí na mão aberta, pega ela, dá um abraço na sua Bíblia. E oremos, Senhor, nosso Deus, amado Pai. Estamos aqui diante da tua presença, meu Deus. E queremos declarar ao Senhor, meu Pai, que nós temos verdadeira paixão, verdadeiro amor pela tua palavra. E estamos buscando cada vez mais, meu Pai, conhecê-la. Precisamos que o teu Espírito venha abrir o nosso entendimento para fazer com que a gente tenha plena compreensão da tua palavra. E que essa palavra, meu Pai, venha a ser transformadora na nossa vida, que de fato a gente venha poder mudar o nosso comportamento, o nosso proceder baseado na tua palavra, e que a gente venha alcançar ainda mais a nossa santificação, o nosso aperfeiçoamento, a perfeição que o Senhor exige de nós. Estamos aqui e sacrificando, meu Pai, nosso corpo, a nossa mente, porque o dia foi penoso, cansativo, mas estamos aqui demonstrando justamente o nosso amor, a tua palavra ao Senhor, desejando mais de ti. Que o teu Espírito esteja usando os nossos lábios e colocando dentro da gente o entendimento, a revelação da tua santa palavra. Pedimos que desde já seja repreendido todo o mal, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja com os teus anjos acampados aqui em nosso redor, para fazer, meu Pai, com que nada venha atrapalhar esse estudo, nada venha atrapalhar a semeadura do Senhor em nossos corações. Te agradecemos por mais uma noite estarmos aqui reunidas em teu santo nome, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. Dona Cida, a senhora ficou aí de cabeça para baixo para a gente, mas tá tudo bem. O importante é que a senhora esteja vendo a gente direito. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Vários pontozinhos aqui para a gente abordar, né? Quando Paulo fala geralmente se ouve, é porque essa má fama da igreja de Coríntios está alcançando territórios longínquos. Vamos lembrar que Paulo não está em Coríntios, tá certo? Nesse exato momento, Paulo está em Éfeso, um pouquinho distante de lá, mas as más notícias a respeito do mau proceder, do comportamento dos coríntios têm chegado até ele. Paulo, que se sente pai da igreja de Coríntio, ele se coloca, né, numa posição de exortação. Estou querendo chamar a atenção de vocês e orientá-los a respeito de como vocês devem proceder diante de condições, né, diante de situações delicadas. Situações que, inclusive, são tão bizarras que nem mesmo a gente ouve falar que os gentios pratiquem. Ele vai falar de um filho que sobe ao leito do pai. No momento que ele diz a mulher do seu pai, provavelmente não é a mãe desse rapaz, desse homem. Provavelmente a madrasta. Senão falaria sua mãe, mas fala a mulher do pai. Dentro das civilizações, ao longo das eras,
O casamento, ele era respeitado. Se existia uma coisa que deveria ser respeitado, era o casamento. Sempre foi perfeito, sempre as pessoas obedeceram a, a ideia ou o princípio de que era o homem para a mulher e a mulher para aquele homem, e ponto final. Não, a gente sabe que isso nem sempre foi uma prática, mas era algo que era respeitado, ainda que fosse de fachada. E a gente já viu alguns exemplos dentro da Bíblia falando a respeito de adultério. O que a gente está vendo aqui é algo a respeito, né? Fornicação. No caso, quem está adulterando é a esposa do pai do rapaz, a sua madrasta, adulterando com esse que é o seu enteado, o filho do seu esposo. Não há, a palavra não fala aqui necessariamente se o pai, o corno, sabe da história. Não é claro, não é claro. Pode ser que ele saiba, pode. Mas uma coisa é certa, a comunidade sabe. É porque o traído é sempre o último a saber, né? Assim é a história. Então, a comunidade já sabe, chegou aos ouvidos de Paulo, atravessou nações, atravessou fronteiras, chegou lá aos ouvidos de Paulo. E Paulo está dizendo, gente, isso é absurdo. Mas o mais absurdo não é nem que haja alguém aqui cometendo pecado. A gente vai ver que isso Paulo vai tratar. O mais absurdo é como a igreja encara esse problema. É como a igreja responde a essa ofensa. Não estamos falando de um homem que simplesmente é um gentio. Estamos falando de um homem que faz parte da igreja. Estamos falando de alguém que é convertido. Estamos falando de alguém que conhece a palavra de Deus. Pode ser um gentio, inclusive pode ser um judeu. Não fica muito claro aqui para mim se é um gentio ou um judeu convertido, mas certo é que dentro dessa igreja existe esse tipo de proceder no meio dos seus membros, tá? Então, Paulo fica escandalizado de saber que dentro da igreja existe um comportamento que nem mesmo no mundo se vê dessa forma. Vamos entender que, de fato, a igreja de Coríntios é composta de um povo extremamente permissivo, pelo menos em termos da sexualidade. Então, era uma bagunça. Existiam lá dois templos principais, todos nós já sabemos aqui, todas nós já sabemos, que era o templo lá do Apolo, que era considerado filho de Zeus, e um dos deuses que eles adoravam, e tinha lá o de Diana, Afrodite, que era a dita deusa do amor. E tanto em um templo como em outro, de Afrodite, de Apolo, os cultos que eram realizados em homenagem a eles eram cultos recheados de orgias sexuais, de prostituição, e de uma forma que eles encaravam aquilo como algo normal. Aquele público não via aquilo como algo estranho e pernicioso para a vida deles. Quando chega o evangelho até eles, então começa a se abrir a mente a respeito de respeito ao templo que somos nós, respeito às relações sentimentais, relações amorosas, respeito ao casamento, respeito às uniões sacramentadas. E quando eles começam, enquanto, melhor dizendo, eles começam a desenvolver esse tipo de percepção, ainda está enraizado na cultura, no pensamento e nas práticas deles, essas coisas. Então, o homem de que estamos tratando, ou de que Paulo está tratando aqui, ele é um cara que se converteu, mas que vivia no meio dessa promiscuidade toda. Então, o fato de ele subir o leito do pai não mostra que
ou melhor, mostra que o ranço do mundo ainda está dentro dele. O processo de santificação não foi concluído. E Paulo vai começar a discorrer. Esse capítulo, esses 13 versos aqui, são apenas para falar sobre o pecado dentro da igreja. Então vamos lá. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, você vê que a principal queixa de Paulo é que um pecador está pecando, contudo, a igreja não está fazendo nada com isso. E não parece que foi uma coisa pontual. Ele foi, ficou com a madrasta e acabou. Não parece que é uma coisa pontual, porque virou falatório. Provavelmente aquilo já estava ocorrendo há algum tempo. E há algum tempo a igreja sabe. E há algum tempo a igreja não fez nada quanto a isso. Essa pessoa continua congregando como se nada tivesse acontecido. Talvez, inclusive, fosse uma pessoa importante dentro da congregação, alguém que exercesse alguma função, tipo um pastor, um obreiro. Alguém que estivesse lá para ensinar a palavra de Deus. Então, se a gente vê que uma pessoa dessa está na prática de pecados tão escandalosos como os pecados sexuais, de cara a gente percebe que, bom, essa pessoa não nasceu de Deus. Se fosse hoje, nos nossos tempos, a primeira coisa que a gente falaria, pô, alguém está dentro da igreja e fez isso. Bom, então essa pessoa não nasceu de Deus. A primeira coisa que nós falaríamos. E nós, além de falarmos e comentarmos isso a boca pequena, porque a igreja toda ia ficar sabendo, provavelmente, o que mais nós faríamos? A gente ia fingir que nada estava acontecendo? A gente ia tentar conversar com essa pessoa? Levaríamos para o nosso líder? O que que a gente faria? Bem, o que Paulo observa é que a igreja estava completamente apática a respeito desse assunto. Ele usa o termo: vocês estão ensoberbecidos. Eu penso que esse ensoberbecido tem muito a ver com o envaidecido, né? São pessoas que estão cheias de si. Bom, vocês estão cheios de si e vocês não percebem que vocês têm um problema sério dentro da congregação? Vocês não percebem que isso pode virar um rastilho de pólvora e contaminar toda a igreja? É sério que vocês vão fingir que não estão vendo? É sério que vocês não vão tomar nenhuma atitude a respeito do assunto? Paulo está aqui indignado. A gente vai ver ao longo do texto as palavras de Paulo é de indignação. Ele não quer necessariamente que essa pessoa seja excluída, a gente vai ver isso. Mas ele quer que alguém tome uma postura, uma atitude. E dentro disso a gente vai perceber algo muito grave. É uma igreja que de verdade está sem uma liderança. A igreja está uma bagunça. Não tem alguém que chegue lá de pulso firme e vá lá e, opa, isso aqui está errado. Perceba que, tenho certeza que vocês já leram o texto, Paulo, ele vai tratar com o homem. Não há um trato com a madrasta desse homem. Por quê? Porque a madrasta provavelmente não faz parte da igreja. A gente vai ver que há um trato com o homem. O cara está se relacionando com uma pessoa do mundo que é sua madrasta, meu Deus, esposa do pai. O pai provavelmente estava vivo. Tudo isso acontecendo e as pessoas encarando com normalidade. E a ideia do ensoberbecido vai dar uma impressão de que tudo bem, está tudo certo. A nossa cultura, dentro da nossa cultura, isso não é tão absurdo. Inclusive,
é tolerado. Mas estamos falando aqui de pessoas que têm de nascer de Deus, que elas de verdade têm de nascer do Espírito. E o que a gente está percebendo é que isso não aconteceu. E Paulo vai ficar aqui batendo em cima disso, né? Vocês nem ao menos estão entristecidos por não ter sido dentre vós tirado aquele que cometeu tal ação. Porque nem houve essa sensação de indignação. Caramba, o cara está congregando aqui junto comigo, está aqui sentado do meu lado, praticando isso e. Não, não houve uma indignação, né? Não houve aquela repulsa. A gente tem que cuidar. Paulo está indignado. Isso aqui é uma receita de bolo muito. De um bolo que vai dar muito certo. O pecado dentro da igreja sem ser confrontado e tratado. Pecado dentro da igreja sem ser confrontado e tratado. Isso é um problema. Temos que cuidar de expulsar o pecado e temos que cuidar de tratar do pecador. Vamos mandar o cara embora? Não é bem essa a resposta. Mas uma coisa é certa: o pecado não pode permanecer dentro da igreja. E isso tem que causar na gente uma certa repulsa, tem que causar na gente uma estranheza, no mínimo, tem que causar na gente uma tristeza de ver dentro da nossa igreja o pecado se alastrando, achando espaço e conflitando com a palavra de Deus, conflitando com pessoas cujo propósito é ter santidade. É, até a legislação protege, né? Ou melhor, não vê com bons olhos esse tipo de comportamento, né? Como o Isis compartilhou aí, vocês estão vendo. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se eu estivesse aí presente, que o tal que praticou o ato, em nome do Senhor Jesus, juntos, vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, Paulo aqui indignado, ele está dizendo o seguinte: rapaz, eu não estou aí, mas fisicamente. Mas eu me coloco aí como em espírito. E em espírito eu já determinei que esse cara seja entregue a Satanás. E ele não fala isso em nome de Paulo. Ele faz essa oração em nome de Jesus. Em princípio, parece algo gritante, parece algo chocante, talvez um pouco absurdo. Nossa, como é que o pastor da igreja vai dizer que tal sujeito seja entregue a Satanás? Não é uma coisa realmente agradável de se ouvir, não é uma coisa que faça algum sentido em princípio, né? Então vamos lá, tem um pecador dentro da igreja. O que que você imagina? Como é que aquele pecador deve ser tratado? Vamos imaginar aqui? Nós temos na nossa igreja, cada um aqui conhece alguns, vários, muitos. Mas enfim, como você trataria essa pessoa? Vamos expulsá-la da igreja? Vamos conversar com ela? Vamos chamar para a reunião de sexta-feira? Não, que ela está precisando é do Espírito Santo. Vamos chamá-la para a reunião de quarta-feira? Qual seria a melhor conduta para que essa pessoa viesse a abandonar o pecado e ser reabilitada novamente dentro da igreja? Qual seria o melhor comportamento? Paulo, ele vai dar o parecer dele e ele fala isso em nome de Jesus. Então, se Paulo fala isso,
provavelmente faz algum sentido espiritual, tem algum fundamento e seria algo válido, algo válido. Isso está falando aqui, no mínimo, eu tirar do cargo. Concordo plenamente. E Paulo vai concordar também. E aí o que ele vai dizer, ó. Na verdade, ainda que eu ausente no corpo, ou seja, eu não estou aí com vocês, já determinei como se eu estivesse presente. Esse que praticou isso, aí pula para o verso 5, que ele seja entregue a Satanás. E eu não faço isso sozinho, não. Eu estou fazendo isso em nome do Senhor Jesus, então eu, apóstolo de Cristo, estou fazendo isso em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus me autoriza isso. Em nome do Senhor Jesus, eu estou fazendo isso. Junto com vocês, estou fazendo isso junto com vocês. E o meu espírito, eu mesmo, estamos juntos fazendo isso. Eu, vocês e o Senhor, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Quem é que, de fato, consegue alimentar o pecado? A carne. Então, se a gente destrói a carne, eliminamos a possibilidade de pecado? É isso aqui que Paulo está dizendo. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse elemento e vamos expulsar da igreja. Vamos expulsar da igreja? Vamos. Ele falou aqui, ó, no verso 2 ainda. Eu não entendo como é que vocês não estão tristes por essa pessoa não ter sido removida do meio de vós. Eu não entendo. Ele tem que ser removido. Tem que ser removido. Principalmente se ele tiver um cargo de liderança, tem que ser removido. E ele fala aqui o seguinte, que o objetivo dele ser removido é para a destruição da carne, não é para a perda da salvação. Então, de verdade, o que Paulo está dizendo é que essa pessoa não vai ser expulsa da congregação. Não. Mas até que ela se arrependa do que fez e volte a uma prática de obras sãs, puras, ele não vai ter mais acesso à igreja. Não vai ter mais acesso à igreja. Sabe o que isso aqui me lembra? A história do filho pródigo. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o filho pródigo quis a sua herança, parte da sua herança, e viver a sua vida dissolutamente. A palavra fala que ele viveu a sua vida dissolutamente. Foi aproveitar, né, dos recursos que o pai lhe deu. E o que que acontece com ele na sua vida dissoluta? Primeiro ele perde tudo, depois ele perde os amigos, se vê sozinho com desejo de comer a comida dos porcos. Até que ele chega e pensa: vou voltar para a casa do meu pai. Porque se ele pelo menos me aceitar como um servo, já está valendo a pena, porque com certeza os servos do meu pai comem muito melhor do que eu estou passando aqui. Eu vou voltar para o meu pai. O que que aconteceu nesse processo? Destruição da carne. E um fortalecimento do espírito. Tanto que ele se quebranta, se arrepende, quebra o seu orgulho e volta para o pai. Claro que o pai aqui é um símbolo muito forte do próprio Deus. Ele volta para o pai. Quando Paulo faz esse discurso, ele está dizendo o seguinte: deixa ele ir para o mundo. Porque lá no mundo ele vai sofrer de tal forma, ele vai entender o que ele fez, vai se quebrantar, vai se arrepender, vai se converter, e aí então, quando ele estiver pronto, pronto, ele pode voltar. Mas o que não dá é para ele continuar sendo vaso do pecado, e o pecado está aqui como rastilho de pólvora dentro da igreja. É o que a gente já vai ver agora. Não dá para a gente imaginar que isso é algo normal e vamos tratar com isso dentro da igreja. Por quê? Porque outros vão começar a ver como normal. Outros mais fracos na fé ainda vão começar a ver isso como normal, vão começar a praticar. Não, não tem problema nenhum, a gente continua dentro da igreja. A gente continua na comunhão, a gente continua tomando Santa Ceia. Não é isso que é para acontecer.
Se o objetivo é que aquele povo venha a ser santificado, como assim a gente vai ficar com o pecador do lado? Uma coisa é aquele pecador que entrou na igreja e está disposto a se converter. Outra coisa é aquele que já está dentro da igreja e está disposto a não se converter. Não faz sentido. Bom, já que você não está disposto a fazer parte desse corpo, estamos falando do corpo santo de Cristo, já que você não tem estrutura espiritual para fazer parte desse corpo, então, meu amigo, se desligue. Não tem por que você estar no nosso meio. Não, cai fora. E qual o objetivo final? Que ele vai se lascar lá na mão de Satanás, se arrependa e que a alma dele venha a ser salva. O objetivo de Paulo não é expulsá-lo. O objetivo de Paulo é tratá-lo. O objetivo de Paulo é discipliná-lo. Tira, porque ele vai sentir na pele e quando ele voltar, ele vai estar pronto. Aí a gente readmite ele de novo. E aí ele vai dizer: não é boa a vossa vanglória, sua vaidade, sua soberba. Não é bom que você veja isso como se fosse algo normal. Não é bom que vocês não tenham uma liderança e que cada um ache que pode fazer o que quer. Em Juízes, livro de Juízes, várias vezes ao longo do texto é citado que aquele povo, Israel, não tinha um rei e que eles viviam de acordo com a mente deles. Cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que queria. Quando não existe uma governança, quando não existe um líder, quando não existe uma pessoa que realmente encabece aquele grupo, né? Aquela nação, aquele povo, aquela igreja, aquelas pessoas, cada uma vai achar que são donas de si. A gente não viu, inclusive, Paulo falar isso no capítulo anterior? Vocês são reis, vocês reinam sem a gente, vocês reinam sem mim. Cada um faz o que quer, entendeu? Cada um. Essa soberba sua vai te levar à ruína. Então, esse homem que estava dentro da congregação, ele estava assim, vai descido. Talvez ele realmente fosse um pastor, alguém lá dentro que tivesse alguma representatividade. E ele achasse que isso fosse suficiente para garantir a sua entrada no céu. Paulo, quando percebe esse grave defeito dentro da igreja, ele vai lá e, desesperado, né, escreve essa carta. E de lá mesmo de onde ele está, ele determina em espírito que essa pessoa saia da congregação. Vocês acham que ela saiu da congregação ou não? Eu acho que essa pessoa saiu da congregação. Mas foi para a sua morte e destruição? Não. Final do verso 5. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não tem como haver salvação sem haver arrependimento. Então, a implicação dessa pessoa ser lançada fora da igreja é para que ela, sofrendo na mão de Satanás, venha se quebrantar, abrir a sua mente e olha, pô, me arrependo, vou voltar à prática das primeiras obras. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E que fermento é esse? O pecado. Então, se vocês permitem que haja alguém que esteja cometendo esse tipo de pecado, essa torpeza, dentro da congregação, vocês vão admitir também aquele que rouba, vocês vão admitir aquele que é pedófilo, vocês vão admitir aquele que é homossexual, vocês vão admitir tudo. Vocês vão admitir tudo. Vocês vão admitir qualquer coisa. Vão admitir o assassino, vão admitir troca de casais, vocês vão admitir qualquer porcaria. E a igreja não vai subsistir. Não tem como. Ou prevalece o pecado, ou prevalece o espírito. Então vamos destruir a carne, vamos queimar a carne, para que o espírito possa ser salvo. Então, um pouquinho de fermento leveda toda a massa.
Se a gente permitir um pecadinho dentro da nossa igreja, então toda a nossa igreja vai ser corrompida. Bom, vamos diminuir essa igreja aí e olhar só para nós, né, como templo do Espírito Santo. Vamos pensar em nós como parte do corpo de Cristo, como parte da igreja. Se nós permitirmos dentro de nós pecados, um pouquinho de fermento, isso vai acabar nos corrompendo. E a gente pode acabar perdendo a nossa salvação. Por quê? Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Tá? Quando a gente vai lá na cozinha, faz um bolo, bota um pouquinho de fermento. Você bota aquilo na forma, fica bem rasinho, né? Mas quando você tira do forno, aquele negócio parece que duplicou, triplicou o tamanho. A ação do fermento. Mas quando você olha por dentro, aquela massa não é sólido, consistente, não. Na verdade, ela é toda areada, né? Tem ar dentro, ela é toda vazada, ela não tem consistência, na verdade, em si mesmo. Não dá para a gente admitir que o fermento venha destruir a nossa estrutura. E ao invés de sermos sólidos em Cristo, nos tornarmos vazios, cheios de vácuos, soberbos, vaidosos, diante da presença de Deus. Isso vai nos levar à perdição. E aí Paulo vai ser muito enfático. Purificai-vos, pois, do fermento velho. Ah, então esse pecado não é uma coisa nova. Esse fermento é algo que vem enraizado dentro de vocês por causa da sua cultura, por causa dos seus maus hábitos. Então é algo que está aí que tem que ser tratado. Não dá para a gente continuar empurrando com a barriga e fingindo que a gente não mente, fingindo que a gente não rouba, fingindo que a gente não faz fofoca, fingindo que a gente não tem inveja, fingindo que a gente não deseja o que é dos outros e por aí vai. Fingindo que a gente não tem ciúme. Então, Paulo ele está exortando a igreja e a gente tem que aplicar isso para a nossa vida, ok? Então, antes até da gente condenar ou julgar os nossos irmãos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para dentro de si e fazer essa reflexão. Existe algum fermento velho ainda na nossa vida? Teve uma vez que tinha uma criatura, era velha de igreja. Eu era nova na igreja, mas essa pessoa era velha de igreja. E aí, não sei bem por que situação, não recordo agora, mas enfim, ela abriu a carteira para mim, né? E quando abriu, tava lá aquela imagem de, pô, velho, era uns santinhos. Eu acho que era Cosme e Damião. Não tenho certeza, mas eu acho que era Cosme e Damião. E eu olhei assim, pô, aquilo é um ídolo, né? Por que você anda com isso na sua carteira? Não, é para dar sorte. É para espantar o mal-olhado. E isso não revela as práticas, aquele fermento velho do passado? Então, coisas que a gente acaba trazendo da nossa infância, traumas que nós vivemos ao longo da nossa vida, medos que a gente acaba adquirindo. A gente vem trazendo essas coisas ruins, os sentimentos ruins, negativos. A gente vem trazendo isso para dentro da nossa vida e a gente vai convivendo com isso. E tentando conciliar a nossa carne com o nosso espírito, tentando fazer com que isso se encaixe dentro da nossa santificação. Claro que não vai dar certo, né? O que vai acontecer? A gente vai atrasar o nosso lado. Então, algo que poderia evoluir rapidamente, a nossa santificação, acaba ficando ali estagnado. Porque tem algo que puxa você para baixo, tem algo que puxa você para trás. Culpa, sentimento de culpa, coisas do passado. O que estava acontecendo dentro dessa igreja não era algo novo, era algo que era comum.
Não necessariamente o cara subir no leito do pai, mas não ter compromisso dentro de suas práticas sexuais, que a gente sabe que elas só são liberadas, só são permitidas dentro do casamento. O cara não era casado. Ou se fosse casado, ainda estava em adultério também, né? Mas aparentemente não era casado. O texto não parece defender isso, né? Então, mas ele também não estava fazendo questão de ter um compromisso. Não, quero uma mulher para namorar, para casar direitinho, né? Perante Deus, perante os homens, e manter meu relacionamento só com ela, não. Então, hábitos que as pessoas têm no mundo, nós tivemos no mundo, e que a gente ainda, porventura, pode estar trazendo para a nossa vida, tá? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Então, em princípio, quando você recebe a mensagem da cruz, o que que você vai fazer? Você vai tirar o fermento, você vai tirar o pecado, você vai abandonar o pecado, você vai abandonando o mundo. Já falei isso aqui, vou repetir. Conversão é você sair do mundo. Santificação é você tirar o mundo de dentro de você. Santificação é tirar o mundo de dentro de você. E isso é um processo cansativo, trabalhoso, mas tem que ser exercitado todos os dias. Pode falar, dona Maria. Olha, eu acho que ele não falou adultério, porque se uma pessoa se relaciona com outra pessoa casada, com... então está praticando adultério. Se uma pessoa se relaciona com uma mulher casada, um cara se relaciona com uma mulher casada, ele e ela estão praticando adultério. Agora, eu acho que ele não ressaltou o adultério por se tratar de um adultério ainda mais grave, porque era um adultério com a mulher do pai. Então, era, né, a gravidade era maior ainda. Não por não ser adultério, mas por ser com a mulher do pai. Sim, senhora. Sim, senhora. Mas o adultério seria mais da parte da mulher do pai, porque ela era casada. Da parte dele não seria necessariamente um adultério. Então, algumas versões da Bíblia falam fornicação, outras falam imoralidade, mas não cita necessariamente adultério. Mas não que não houvesse o adultério implicado, porque de qualquer jeito a mulher do pai estava casada, né, com o pai. Enfim. Então, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quando ele fala, ele faz essa referência a respeito da Páscoa, porque Cristo é o Cordeiro Pascual, aquele que leva a libertação. Páscoa foi um momento instituído, uma festa instituída pelo próprio Deus, logo após a saída de Israel do Egito. Então, apontava para a liberdade, apontava para uma nova vida, tá? E o nosso Cordeiro Pascual, que é Cristo, ele também existe justamente para nos dar uma nova vida, longe da escravidão do pecado, longe da escravidão do Egito, e viver agora uma nova vida com a liberdade em Cristo. Mas essa liberdade em Cristo não nos dá o direito de continuar praticando o pecado sistematicamente, como esse rapaz estava fazendo, como eu falei. Não aconteceu uma vez. Senão aquilo não tinha virado um burburinho e Paulo não estava preocupado em resolver essa questão, porque ele estava vendo que isso ia realmente complicar, comprometer a sobrevivência daquela igreja, a pureza daquela igreja. Então, não era uma coisa isolada, né? Tipo, eu menti. Ou, menti, não era para eu ter feito isso. Né? Tá, não vou mentir mais, tá? Pronto. Outra história. Mas não, pô, menti, mas daqui a 5 minutos eu vou e minto de novo.
Não. Aí é você pecar sistematicamente, né? Não tem Espírito Santo que fique. Verso 8. Por isso, façamos a festa. Que festa? Festa da Páscoa. Mas isso é uma alegoria. Façamos a festa, né? Tenhamos a nossa alegria, entendendo que estamos nascendo de novo. Façamos a festa, não com o fermento velho. Vamos ter liberdade em Cristo e realmente com uma nova história. Nem com o fermento da maldade e da malícia. Que isso não vem a ver dentro da gente. Nem a maldade, nem a malícia. Mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Quem não sabe o que significa ázimo, são os pães que eram feitos sem fermento. Então, não tinha fermento, então o pão não crescia, não inchava. Tá certo? Então, um pão feito sem um grande processo laboral, com a simplicidade de uma massa densa e pura. Certo? Então, ele vai dizer: vamos festejar, vamos celebrar a vida com os ázimos da sinceridade e da verdade. Toda verdade está em Cristo, a verdade é a palavra de Deus, então vamos praticá-la com sinceridade. Não vamos tentar maquiar nossa vida, demonstrando uma fidelidade a Deus que de verdade não existe, nem perante os homens. Se os homens percebem a nossa infidelidade, quanto mais Deus, a quem vamos enganar? Então, Paulo está fazendo um apelo. Tirem o pecado. Entenda, o problema maior não é o pecador dentro da igreja, o problema maior é o pecado dentro da igreja. Por que que tem que tirar o homem? Porque ele está sendo o canal do pecado. O pecado precisa de um corpo, né? Ele está sendo o canal, ele está sendo o meio do pecado se tornar realidade. Então, tira ele, tira o corpo. Vamos ver se a gente consegue pelo menos salvar essa alma. Já por carta, vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Lembra que eu falei da última vez que essa não é a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios? Essa é a primeira carta aos Coríntios para a gente. Primeira carta que foi achada ou preservada, mas não é a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Já vos escrevi antes que o Coríntios era uma igreja rebelde e obstinada na rebeldia. Eles eram duros de coração mesmo. Para eles se quebrantarem, teve que haver uma terceira carta, pelo menos, que é a 2 Coríntios. A gente nem sabe quantas cartas foram escritas antes dessa primeira. Mas Paulo fala, agora, já por carta, vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. De novo, eu vou estar falando a mesma coisa. Eu sei que faz parte do meio de onde vocês saíram, mas vocês saíram do mundo. Agora tira o mundo de dentro de vocês. Ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O problema não é você estar com os fornicadores no mundo, até porque, se você não for até os fornicadores, como eles aprenderão a santidade? Se você não for até os roubadores, até os ladrões, como eles aprenderão a santidade? Se você não for lá até o avarento, até o idólatra, como eles aprenderão a respeito da santidade? Se não for pela sua influência, se não for pela pregação da palavra de Deus, se não for usando você. Então, não é que você tenha que se afastar do pecador, mas você, ele vai dizer, mas agora, cadê? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, se dizendo cristão,
for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda com mais. Não se misture com o povo que se diz santo e de verdade é hipócrita. A mesma crítica que o próprio Jesus fez aos fariseus. A mesma crítica. Vocês são hipócritas. Vocês pregam a verdade e vocês não a praticam. Vocês colocam peso nas costas das pessoas, mas vocês mesmos não fazem nada, não movem um dedo. Então, Paulo está falando que se dentro da igreja existem pessoas assim, não é para você se relacionar com elas. Ué, Lili, como é que a gente vai ajudar essas pessoas? Ué, Paulo acabou de dar a receita. Manda de volta para o mundo. Manda de volta para o mundo. Que lá, meu irmão, vai se quebrantar, vai se lascar todo e volta. Eu tenho, acho que uns 10, 12 anos em vilas. E foi tempo suficiente para ver muitas pessoas daquela época saindo, não sei os motivos, só sei que sumiram, não via mais as carinhas lá dentro da igreja. Sumiram. E dá-se um tempo, passam-se alguns anos, olha quem está lá de novo, voltando, santinho, fofinho, quebrantadinho para Jesus. Pelo menos eu espero que dessa vez esteja assim, né? Muitos, pessoal, muitos. Então, o fato da pessoa ir para o mundo, pelo menos o texto aqui mostra que nem sempre é a pior coisa do mundo. Você voltar para o mundo não é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é você perder sua salvação. Se você volta para o mundo, pelo menos existe um processo onde você vai ser quebrantado e você vai se arrepender e de fato se converter, então tá valendo a pena. Vai lá, vá para o mundo. Não tem problema não. Deixa que Deus cuide de você. E é o que Paulo vai dizer, olha só. Ainda que não, ou melhor, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com o tal, nem ainda com mais. Não para nem para tomar um açaí. Não para conversar. Por quê? Por quê, pessoal? Por quê? Porque a chance dessa pessoa te corromper é muito maior do que você, nesse momento, ajudá-la. É uma pessoa que está obstinada no seu pecado. Quem é que alcança a mente de uma pessoa dessa? É só o Espírito Santo. E o Espírito Santo está ali trabalhando, ó. Ah, então, meu irmão, ele vai ter que aprender pela dor. Tem aquela história? Pelo amor, pela dor. Vai ter que aprender pela dor. E se não aprender, beleza, vai ser expurgado, acabou. Mas a única chance dessa pessoa se converter de verdade é sendo removida dos átrios. É sendo removida mesmo de dentro da congregação. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, não é minha responsabilidade julgar os de fora, porque eu já sei que os de fora estão perdidos. Eles estão perdidos. Eu não tenho como falar com essas pessoas porque elas não me entendem. Eu não vou julgá-las. O máximo que eu vou fazer é pregar Jesus para elas, anunciar Jesus para elas. Agora, os daqui de dentro da igreja, não. Esses daí eu vou julgar. Em que sentido? De observar o seu proceder, o seu comportamento. E se estiver fugindo do padrão, você vai lá e exorta uma vez, exorta duas, exorta três, não funcionou, leva para o pastor, não funcionou, pastor vai levar para a congregação, não funcionou, vai fora, expulsa. Agora, lá no mundo, ele diz que quem é que julga? Mas Deus julga os que estão de fora. Então, aí é responsabilidade de Deus. É Deus que vai ver se aquela pessoa, ela vai, ou melhor, é Deus que vai
condenar essa pessoa caso ela não se arrependa e volte atrás. Quando é que ele vai condenar? Juízo final. Quem vai julgar é Deus. Mas aqui dentro da igreja, se não formos nós, quem é que vai julgar? São os de fora que vão julgar os de dentro da igreja? Eu vou ter a expectativa de que as pessoas que estão no mundo venham para dentro da igreja e dizer o que é certo e o que é errado? Não. Então, as pessoas de dentro da igreja vão dizer para o povo de dentro da igreja o que é certo e o que é errado. Ponto. Vamos julgar nosso povo. Não funcionou o nosso cuidado, então deixa lá no mundo. E agora que o mundo faça com que ele se quebrante e seja restaurado. É interessante perceber, pessoal, que Paulo continua essa conversa em 2 Coríntios. E eu vou querer ver com vocês o fim da história desse rapaz. Abre em 2 Coríntios, no capítulo 2. Capítulo 2, se eu não me engano. É isso mesmo. 2. Todo mundo abriu? Verso 6. Verso 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Se alguém me deixou triste, se alguém me constrangeu, não foi por completo. Na verdade, constrangeu a mim e também a vocês, de forma que nós dividíssemos o peso desse problema. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Então, a repreensão não foi feita por uma pessoa só. Muitas pessoas acabaram apontando o dedo, julgando. Pô, ali, fulano, pô, subiu o leito do pai, para lá, pegou a madrasta. Tá, foi assim. Olha, e aí o pessoal começou a comentar. O pessoal começou a comentar, e o pessoal, rapaz, para com isso. Está errado. Ah, não se meta. Não, mas para com isso. E por aí vai, né? Então vamos lá. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Houve uma demasiada tristeza no coração dessa pessoa. Por quê? História do filho pródigo, porque chegou no mundo, quis fazer o que quis, viver a sua própria vida, segundo a sua consciência, dissolutamente. Quebrou a cara, ficou sozinho, as pessoas não queriam falar mais com ele. Se tornou um estranho, se arrependeu, ficou entristecido. Deve ter brigado com o pai, perdeu o amor da madrasta, deve ter se sentido muito vazio, enfim, muitas coisas podem ter acontecido, não vou ficar aqui nem conjecturando, mas é certo que esse cara ficou tomado de demasiada tristeza, profunda tristeza. E aí, agora, qual é a recomendação de Paulo? A recomendação de Paulo é assim, ó. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos perdoar esse rapaz e agora vamos consolá-lo, porque se ele continuar desse jeito, se agora que ele está quebrantado ele não for abraçado,
agora ele vai ser perdido. Então, não vamos deixar ele se perder, não. Agora a gente vai lá e vamos abraçá-lo. Por quê? Porque já houve o processo. Já aconteceu o que era esperado. Satanás moeu a alma dele. E ele agora reconhece que precisa de Cristo. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, vamos fazer o seguinte. Isso aqui, pessoal, é continuidade de 1 Coríntios 1. O final da história desse rapaz. Ele se converteu e a igreja o trouxe para o seio da congregação mais uma vez. Agora sim, agora você pode voltar a pastorear, agora você pode ser obreiro, enfim, a responsabilidade que ele tinha lá dentro. Não, agora você é novamente corpo de Cristo. Agora você vai andar em santidade, porque percebemos que você abandonou o pecado. Ontem se batizou uma moça lá na igreja que alguns meses, talvez um ano mais ou menos atrás, ela chegou toda toda quebrantada, né? O mundo tinha pisado ela de todas as formas, mas de verdade ela não conseguiu se entregar a Deus, ainda tinha coisas que ela colocava dentro do seu coração acima de Deus. Seu marido, seu filho. E aos poucos, o que que acontece? Ela voltou a se envolver com as coisas do mundo, ao ponto de se afastar. Acabou. Eu, sinceramente, não fiquei muito preocupada. Encontrei mais umas duas vezes, zapiei mais umas duas vezes, chamei para a igreja, mas enfim, a pessoa não queria realmente um compromisso. O que que acontece? Do nada, tá ela lá ontem, assistindo a reunião, e no final da reunião, o que que ela fez? Se batizou nas águas mais uma vez. E eu creio que dessa vez ela se batizou de verdade para ficar. Por quê? Porque provou das coisas de Deus, foi para o mundo, provou mais uma vez das patas de Satanás e agora ela resolveu que realmente tem que servir a Deus. Então, essas coisas realmente acontecem e a gente percebe que há algo de bom nisso, há algo de positivo, porque a disciplina exercida, ela é capaz de gerar transformação na, na pessoa, no seu interior. Mas vamos imaginar que a gente, ou melhor, Paulo, não disciplinasse aquela pessoa. Vamos imaginar. A igreja está corrompida. Talvez nem tivesse mais história de igreja em Coríntios. Há alguns dias atrás, fomos fazer um trabalho e existe o padrão lá do grupo, né, da evangelização, tem um padrão, tem a camisa do uniforme, tem o tipo da calça, tem o tipo do calçado, né, tem o padrão. E aí a pessoa foi lá e foi fora do padrão. Se simplesmente a gente tolera e não, tudo bem, vamos lá, vamos fazer o trabalho, o que que acaba acontecendo? Vira oba-oba. Não faz sentido mais existir o padrão, porque todo mundo vai querer fazer o que bem dá na sua telha. Mas isso implica que há uma falta de liderança, ou a liderança é omissa, e está permitindo que o pecado se perpetue. Que pecado? Nesse caso, indisciplina, rebeldia, intransigência, orgulho, vaidade, que a outra calça era mais bonitinha, não sei o quê. Então, aí o que que eu fiz? Você faz o seguinte: do jeito que você está vestidinha aí, volta para casa e da próxima vez você vem no padrão. Fechou? É sério isso que você está falando? Não, tô falando sério. Tô falando sério.
peguei o resto do grupo. Pessoal, tem um padrão. A gente não aprendeu isso alguns dias atrás? Teve trabalho da reciclagem e tudo mais? Não tem um padrão? Tem um padrão? Tem que obedecer? Tem que obedecer. Então, que fique de exemplo. Se não houvesse o exemplo, tenho certeza que a galera ia continuar. Um ia vir no outro padrão, outro ia vir como queria. Mas depois de sair, houve uma disciplina, a pessoa se, se integrou no que deveria ser feito e pronto, beleza, está dentro do trabalho, está uma maravilha, está frutificando, graças a Deus. A disciplina é necessária. É isso aqui que Paulo está falando dentro de 1 Coríntios, capítulo 5. Tem que haver uma disciplina, tem que haver o respeito às ordenanças de Deus, e se isso não acontecer, a igreja vai morrer. Certo? Então, é isso aí que eu trago para vocês. A gente ainda tem bastante tempo, mas gostaria de ouvi-las a respeito do assunto. Vamos ver com quem a gente começa aqui. Dona Isis. Eu, eu achei a carta muito forte, sabe? Porque são temas muito sensíveis. E a Delicados. gente, delicados, é. E a gente não pode ser criança e achar que dentro da nossa igreja, dentro da congregação, não existe problemas. Às vezes fica muito ali nas lideranças, a gente que não tem cargo nem chega a saber. Mas é uma forma de Paulo preparar esses líderes, as pessoas que estão à frente, para esses problemas que existem e vão existir e precisam ser sanados, como realmente uma laranja estragada, para que não contamine os outros, que o seu comportamento, o escândalo que aquele pecado, aquela atitude pode provocar, respingue ali, né, nas outras pessoas, pessoas que estão em momentos diferentes da fé. Imagine uma pessoa que acabou de entrar, não, mas o irmão está usando droga, o irmão está fazendo aquilo outro, e acabar contaminando o outro, realmente. Então precisa realmente ser cortado o mal pela raiz, para que não haja esse risco, né, de outras pessoas se contaminarem e se perderem na fé. Que foi lindo. Nada, pode continuar. Mas é isso. Eu acho, quando eu li, olha que fofoca, que babado fortíssimo na igreja. Mas eu entendo o cuidado de Paulo, que ele é essa pessoa, né, que precisa ensinar os líderes a tomar as atitudes, o que precisa ser feito diante dos problemas que vão existir. E o próprio bispo, num vídeo que eu assisti, ele falando para a gente não ser criança, não ser menino, de achar que na nossa igreja não tem problemas. Eles vão existir, somos humanos, né, querendo adquirir a salvação e sermos iguais a Cristo, mas somos seres humanos e ele ensina o que precisa ser feito, que é cortar o mal pela raiz. E você falou bem, é uma carta assim dura mesmo. É dura, realmente é dura, mas é necessária, de fato. Dona Cida, Hum, boa noite. Eu não tô, não sei se vocês vão me escutar direito, porque está cortando demais minha internet. Às vezes, a gente sabe, né, que na igreja tem muito isso que o pastor, na hora da oração, fala também, né, a respeito do adultério, das coisas, é porque há na nossa igreja esse problema, né, também. Mas, às vezes, Deus permite até que essa pessoa saia, né, da igreja, como Paulo disse, desde que ele seja entregue a Satanás, para que
ele possa ser salvo no dia do Senhor, né? Às vezes Deus até permite que ele saia para que não perca essa alma, que ele venha, né, ver a realidade lá fora e volte para ele, né, para não perder a alma, né? Eu explico para mim foi isso. E muito isso acontece, né, tanto nas pessoas que estão no átrio e no banco também, na igreja. Está acontecendo demais isso aí, esse fato. Eu tenho mesmo uma amiga que o marido dela vai com amante para a igreja, né? Aí é isso, no dia que Deus pegar e botar ele no mundo, ele vai sentir, talvez para não perder, ou então ele já esteja perdido, né? Mas está aí, escrito na Bíblia para cada um se corrigir. Paulo tem muito cuidado com a gente. É isso aí que fica para mim. Está falhando minha internet? Não, senhora, estamos ouvindo bem. Tá ótimo. Tá certo, dona Cida. Dona Rosa, a Rosa que não é Pereira, é a Rosa que é a outra Rosa. Se é que ela não dormiu, viu, dona Pereira? Não, dormiu não. Ela tá aqui, firme e forte. Fala aí, Rosa. Abre o áudio, né, Rosa? Por favor, por favor. Ajuda, ajuda a gente. Desculpa, não dormi, mas o cansaço aqui tá. Então, com relação a essa carta duríssima, nada diferente dos dias de hoje, né? A história se repete sempre há milhares e milhares de anos, desde que foram colocados Adão e Eva aqui, começou essa trajetória. Assim, o interessante é que nem sempre a pessoa percebe quando começa a, a estragar a vida, essa levedura, esse fermento tomar conta. É bem sutil. E não só para a classe de líderes, de pessoas responsáveis, pessoas que têm um título e uma certa unção, mas do maior ao menor. Do maior ao menor, a contaminação, o pecado, a iniquidade, a transgressão, ataca e se instala na vida das pessoas. Então, realmente a disciplina tem que acontecer, né? Quarta-feira foi pregado na igreja sobre o arrependimento e que o machado estava ao pé, né, da árvore para ser cortada. Então, um alerta antes de cortar, tem aquela misericórdia de avisar, se arrependa, acorde, desperte, veja aí a sua vida, porque o machado está ao pé de sua árvore, para você ser cortada e lançada fora. Oportunidade todo mundo tem, né? Graça todo mundo recebe. Mas a gente tem que parar de se distrair. Seja líder ou não, seja membro ou não, do maior ou menor. Tem que parar de se distrair, olhar bem para a nossa vida com uma lupa. Se procurar direitinho, vai achar. Alguma coisa vai achar, né? E fica aí mesmo para a gente buscar ter esse alerta dentro de nós e se limpar, se purificar, né? A misericórdia está aí, misericórdia mais do que essa não tem. A palavra foi dada, estamos aqui ainda. A Bíblia é uma coisa que de acesso para todo mundo, rico e pobre, e não tem como dizer, eu fui pego de surpresa, eu não sabia. Tem palavra aqui para ler, para pedir a Deus direção. Quando a gente pergunta, agora eu entendo, quando a gente pergunta para Deus o que está errado, ele responde. E às vezes a gente não precisa nem procurar uma ajuda de um líder espiritual. Se dobrar o joelho em casa, colocar o coração mesmo diante dele, com sinceridade, né? Que é o ázimo que a gente tem que ser. A sinceridade, a verdade vai libertar e a verdade vai se manifestar. Então é isso. Beleza, Rosa.
Fala, Isis. Não, que você falou um negócio, me surgiu uma dúvida. Ciúme é pecado? É? Ciúme? É, você falou. Eu não sou, não vou No responder isso rol, no mesmo. rol de pecado, né? Não. Você falou ciúme. Eu disse, meu Não, a Deus, essa altura do campeonato, você me perguntar um negócio não, desse. tô lascada. Pois você vai se converter. Vá se converter. Precisando. Ciúme é obra da carne. E, normalmente, o ciúme não traz coisas boas. Entendeu? Tem aquele ciúmezinho sadiozinho do casamento, né? Que o homem faz alguma coisa, a mulher faz alguma coisa, bobagemzinha, e tem aquela coisa que acaba só deixando o amor um do outro mais claro. Mas o ciúme em si, não, ele é condenado. Então, muitas vezes você vai observar na palavra de Deus, ele condenando ciúmes, e você pode observar isso, texto mais básico que a gente pode ter a respeito, Gálatas 5, obras da carne. E ele fala que a gente tem que se abster das obras da carne. Ciúme causa morte. Ciúme causa assassinato. Isso é doido. Ciúme é coisa de Deus, não. Ciúme só Deus pode ter. E outra, ele diz: meu nome é ciumento. Ele fala: eu sou ciumento. E quando o ciúme dele é manifesto, ele está irado e pronto para matar. Ele pode ter. A gente não. Tá bom? Então, pessoal, vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe aí cada um de vocês. Vamos estar juntas mais uma vez no sábado, tá certo? 1 Coríntios 6. E é isso aí. Por hoje é só. Paulo está doutrinando a gente. E eu creio que nós estamos aproveitando muito. Tanto Romanos como 1 Coríntios, eu acho que são cartas assim esclarecedoras. Romanos falando sobre os fundamentos da fé e 1 Coríntios falando sobre o processo de santificação dentro da igreja. Então, muito fortes. Não faltem, sábado esteja conosco de novo, tá certo? Deus abençoe. Em nome de Jesus.